Olá, vocês estão aqui, gente? Cadê a Letícia? Oi, gente, vocês estão entrando. Vamos lá. Ah, aqui entrou. Aê, Brasil! Aê, gente! A minha luz tá agradável, gente. Obrigada. Tá assim, super natural. Nasci pra Nossa, isso. vou botar um amarelo aqui também, assim, ó. Ixi, a cor do verão, né? No inverno, né? Ah, muito bem, agora deu certo. Pronto, Agora vai. podemos começar do começo agora. Eu acho que o Instagram da Letícia tá bugado, porque tem acontecido isso desde a última live, então deve ser comigo o problema. Vou dar uma atualizada aqui. Bom, galera, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a Letícia Goulart, meu Instagram é o da Síntese, que vocês estão vendo aí na telinha, né? Eu sou psicóloga, a gente trabalha com outros psicólogos também na Síntese, a Síntese é uma clínica, né? E eu conversei com a Nicole porque a gente é muito ligada, né, esses assuntos sobre mulher, empoderamento feminino e todas essas questões, né? E aí a gente estava sentindo bastante necessidade de falar, né, desse tema para vocês, que é sobre essa romantização da maternidade, né? E o quanto isso acaba pesando, principalmente nesse momento agora, que as mães têm que dar conta, teoricamente, né, de tudo sozinhas, né? Gostaria de agradecer a galera que está aqui com a gente já na live. Tem bastante gente já, o Núcleo Nascem, o Guga, né, que está aqui com a gente. Mó galeres. Nossa, gente, vocês Só estão gente querida, Zé. ó, maravilhosos. E aí a gente pensou nessa live, né, que nasceu dessa necessidade de fazer essa revisão nesse núcleo familiar, né, que a gente tem uma visão extremamente hoje patriarcal, heteronormativa, entre outras coisas, né? Mas eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está passando, onde as tarefas para a mulher elas já estão mais pesadas, né? Falar da romantização da maternidade eu acho que é essencial, né? Inclusive nessa autoexigência que essa mulher, que essa mãe vai ter, principalmente para cumprir todos esses papéis que estão sendo destinados para ela, sem nenhum pudor nesse momento, né? E eu acho que para a gente começar a falar um pouco sobre isso, a gente vai ter que falar um pouco sobre esse conceito de família, né? Então a gente vai ter que falar um pouco sobre isso, porque a gente vive falando sobre como a família é institucionalizada e tudo mais. E primeira coisa, as famílias não são padronizadas, né? Mas também existe essa romantização da família, né? Então, a gente tem os papéis familiares, né? Então, teoricamente, numa família heterossexual, o pai é aquele que dá bronca, a mãe é aquela que é amorosa, que acolhe, que cuida, que faz, né, todas as tarefas domésticas, o pai é o provedor. E dentro desse contexto, né, a gente encontra hoje muitas famílias que estão a adoecer dentro desses papéis, né, porque eles são insustentáveis, assim. E uma coisa que eu gosto muito de dizer quando a gente tem alguns problemas pertinentes ao assunto da família, que eu gosto muito de usar, é o quanto a família não nasceu desse movimento de amor, né? Então, o conceito de família, ele não nasceu desse movimento de, nossa, nós nos amamos e, portanto, vamos ficar juntos, né? Ele nasceu de um conceito de, olha, gente, a gente está precisando aí que o mundo seja capitalista, a gente precisa aí que vocês trabalhem e que vocês deixem um legado financeiro, e esse legado financeiro tem que ser aí para um filho de vocês. Então, de preferência, as mulheres têm que ser virgens, para a gente saber que o filho é nosso, já que a gente ainda não tem tecnologia para isso, né? Então, a gente garante dessa forma.
E quanto mais filho eu fizer, melhor, e esses são os papéis, né? E é tão não romântico, né, que inclusive as mulheres tinham todas as questões de dote, né, de casamentos de aliança, de valorização dessa fertilidade, né? Então a mulher ela tinha valor quando ela podia ter muitos filhos, e aí a gente tinha casamentos em idades péssimas para se casar, né? A gente ainda tem hoje no Brasil, se eu não me engano, são 43% das meninas que casam antes da maioridade no nosso país, que casam, né? Por conta desse movimento de fertilidade, etc e tal. Por que eu estou dizendo tudo isso? Bom, porque dentro disso a gente consegue entender que não é uma coisa tão romântica, não é uma coisa tão relacionada a amor, né? É uma coisa mais relacionada a obrigações. Então, a partir do momento que você tem um papel para cumprir, esse papel social vem de uma obrigação que você vem a ter aí, né? E aí, como eu e a Nicole, a gente adora conversar desses assuntos. Dá uma problematizada, né? A gente ama fazer isso, né? Não teria uma pessoa melhor para chamar. Faz muito tempo que eu tô querendo trazer a Nicole para perto de mim e fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, né, e até mesmo, né, a esse movimento de maternidade, a gente atrasou, olha só, né, esse encontro. Mas eu gostaria também de deixar a Nicole se apresentar, até porque tem pessoas da síntese que eu tô vendo que estão surgindo aqui. Então, Nicole, seja muito bem-vinda, apesar que você que me convidou. Depois tudo ao contrário. Mas isso foi uma formalidade. Gostaria que você se apresentasse para a galera da síntese que não te conhece e que você falasse pra gente aí o que você acha dessa minha introdução. Vamos ver se é a prova. Ah, muito aprovado. Bom, meu nome é Nicole, né? Sou psicóloga e mãe, né? Por isso estou aqui. Bom, eu fiz especialização em neuropsicologia, tenho mas meu maior foco é na clínica e sempre foi, e acredito que sempre vai ser, né? Porque é uma paixão aí para minha vida. Mas enfim, dentro dessa apresentação, né? Eu acho que uma das coisas que cabe dizer, já que é muito pertinente ao tema, é que uma das coisas que eu sentia antes de ser mãe era um questionamento, sempre que eu ia fazer uma orientação com pais, né, ou acompanhava alguma criança de alguma forma, uma pergunta que eu sempre ouvia era, mas você é mãe? Mas você é mãe? Né? E era muito interessante, porque quando eu atendia, sei lá, uma pessoa que estava fazendo tratamento de câncer, ela não perguntava para mim, mas você já teve câncer? Né? Quando eu estava atendendo uma pessoa, sei lá, que tinha passado por um estresse pós-traumático, mas você passou pela mesma coisa que eu? Enfim, o quanto que até essa romantização, né? Ela traz uma ideia, e que é uma ideia que eu sempre abominei e continuo abominando, de que a maternidade é um caminho que te leva para um lugar, e esse lugar, né, que é um lugar de entendimento, então tem sempre essa fala do tipo assim, quando você for mãe, você vai entender, porque só mães entendem, porque é uma ideia de que uma mulher que não é mãe, ela é insuficiente de alguma maneira, né, ela é incompleta, né, eu acho que essa é a palavra. Então, essa ideia de que a maternidade, por si só, né, basta você parir um ser humano, você vai ser levada para esse outro lugar mágico, né, de conhecimento. E aí você vai ter muito mais conhecimento, muito mais propriedade, né, para saber, para dizer, para orientar, e seja lá o que for, né. E por isso que eu sempre abominei essa ideia, porque eu acho que esse lugar de conhecimento, ele pode ser acessado por muitos outros caminhos, né? Então, a maternidade, claro, é um caminho muito transformador, que ela te obriga na raça, você se reconstruir diariamente, porque você tem que ser minimamente funcional para criar outro ser humano, né? Uhum. Mas não é o único caminho, né? E não é a única forma, e enfim, né? E assim, né? Cada mulher vai passar por esse caminho de uma maneira. Né? Então, as vivências são diversas. Mas, enfim, então eu costumo dizer que a maternidade não me fez melhor psicóloga, né? Mas me fez melhor feminista, com certeza. Né? Porque... com certeza. Essa parte, sim, com certeza. Porque foi um negócio muito maluco. Quando eu virei mãe,
E as pessoas diziam, né, que tipo, existia uma grande interferência no papel da maternidade, né, essa interferência externa. E eu achava que ok, que existia mesmo, né? Mas eu não imaginava que era tanto, assim. Então, quando você vira mãe, você vira uma pessoa pública. E aí, de repente, você tá andando na rua e com seu filho, e aí, de repente, uma pessoa que você nunca viu na vida chega e fala, oi, posso te falar uma coisa? E te dá uma dica de maternidade, do tipo assim, Começa põe que você uma nem tem blusa. nome, né? Você passa a se chamar mãe. Mãezinha, Ô mãe, posso te falar um mãezinha, negócio? Nossa, gente, mãezinha, toda vez que alguém chama alguém de mãezinha, uma fada morre, né? Então, assim, não façam isso, por favor, né? Então, Por assim, favor. e aí é isso, assim, então, com certeza, né, eu acho que essa trajetória da experiência pessoal da maternidade, ela com certeza me fez uma melhor feminista. Mas vamos lá, super adorei essa introdução, eu super assino embaixo. A Silvia Federici, né, que é uma autora que eu ando, né, lendo um pouquinho aí e me aprofundando um pouco mais, ela, dentro dessa perspectiva do capitalismo, ela acho que ela resume de uma forma muito funcional. Ela diz que o corpo para a mulher dentro de uma sociedade capitalista, o corpo para a mulher é a mesma coisa que a fábrica para um homem, né? Então, é um campo de exploração. Então, quando eu li isso, né, essa frase, que embora a gente já soubesse, mas é uma frase muito sintetizada desse todo, né? Enfim, faz muito sentido. Então, parece que a gente tem uma data que isso começou. Então, coisas que antes a gente vinha questionando e que a gente questiona até agora, por exemplo, né? Por que um seio na manifestação é tão agressivo? Né? Então as pessoas dizem, mas você quer manifestar, vai lá, mas precisa botar a teta de fora, né? E esse mesmo seio no carnaval não é, né? Então por que a gente é um país que consome muita pornografia e se escandaliza de ver uma mãe amamentando, né? A gente é conhecido como o país do biquíni minúsculo, né? Mas a gente se escandaliza de ver uma mulher, né, de posse do seu corpo. Cara, Então, fora que muitas vezes a pornografia incentiva esses incestos, né? Então, assim, a pornografia, ela coloca isso como se fosse erótico e a partir de então você que se dane com o seu corpo natural para você ressignificar influências e crenças de outras pessoas, sabe? Exato. E aí, assim, aí faz muito sentido, porque quando ela operacionaliza dessa maneira, né, fica muito claro que sempre que o corpo da mulher tá num contexto de que ele é dela, né, de que ela se empodera desse corpo e ela tá em posse desse corpo e ela vai fazer o que ela quiser com esse corpo, incomoda muito, né? Então, sempre que o corpo da mulher, ele tá para uma subserviência do patriarcado, a nudez é tolerada, né, enfim, tudo mais. Então, a gente tem claramente aí, né, dentro dessa transição, entre mil aspas, porque não foi tão tranquilo e tão fluido assim, Forçação de barra, né? do feudalismo para o capitalismo, né? A gente tem aí uma marginalização das mulheres, né? Um rebaixamento dessa mulher na sociedade, e a gente tem o Estado tomando esse corpo, né? Então esse corpo ele já não é mais da mulher. Esse corpo ele é um campo de exploração para o capitalismo, né? Então ter um filho, né, não é interessante que as mulheres, uma das práticas, né? Então essa marginalização das mulheres, ela acontece a partir de várias práticas adotadas naquela época, né? Uma delas, olha só que interessante, é a criminalização da contracepção. Né? Então, não é interessante para esse Estado, que precisa de mão de obra, né? Então precisa de cara para trabalhar, que essa mulher tenha posse do corpo dela e decida se ela quer engravidar ou não, decida se ela quer ter um filho ou não. Né? Então, Fora muito interessante. Morria gente em guerra, né? Morria gente em trabalho, né? Expectativa de vida muito menor. Né? Não tinha ali umas NR, sabe? A galera ia morrer. Sim. Então, assim, então, assim, não é interessante, né, você ter um controle do seu corpo e você deixar de produzir outra forma, né, de exploração, que é a mão de obra masculina. Né?
Desculpa, te cortei, pode falar. Não, imagina, ixi, a gente vai brigar muito pra falar hoje. Mas uma outra coisa que eu vi nesse livro, é o Caliban e a Bruxa, né? Sei. Teve uma parte que eu li dele que minha mente explodiu, assim, né? Que foi quando ela traz o quanto a gente tem uma mão de obra que não é remunerada. Porém, ela serve como remuneração para o homem, né? Então, por exemplo, assim, quando se estabeleceu o capitalismo, então eu que tô dentro de casa, né, dentro de casa como mulher, eu deixo de fazer as minhas atividades que eram remuneradas antes, eu passo para esse modelo familiar, né, que não foi assim tão de boas, né? Eu sou forçada a passar por esse modelo familiar, de que eu fico reclusa, né, de que eu tenho menos contato com as pessoas. Porém, dentro desse modelo, eu crio uma forma de cuidado compulsória, porque daí eu preciso cuidar das crianças, porque eu vou ter mais filhos, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. O cara sai para trabalhar, os meus filhos crescem e saem para trabalhar, e eu fico obsoleta. Sem nenhuma aposentadoria, sacou? Sim. Porque até aqui, né, todo o trabalho que eu fiz, ele não é remunerado. Sim. E eu não tive também a liberdade de escolher ter um trabalho remunerado, né? Isso, obviamente, lá atrás, né? Então, o quanto que a gente pode dizer aí que essa exploração foi extremamente desumana, né? E tão louca, assim, que a gente, depois de velha, né, nessa época, depois que a gente não conseguia mais reproduzir, por N fatores, muitas vezes até pelo tanto de partos, né, que se fazia, você é trocada por uma mulher mais nova, né? Então, assim, olha como essa objetificação é intensa, é forte, né? E explica muitos comportamentos que a gente tem até hoje, né? Como uma sociedade patriarcal, né? O quanto, por exemplo, eu ver, sei lá, a Marina Rui Barbosa namorando o Fábio Assunção na novela é normal, né? Por conta desses costumes que se tem, sim, né? Enraizados na sociedade. Sim, acho que a grande merda acontece quando a gente separa, né, o trabalho, né? Então, assim, o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher, né? Então, isso que você está falando, justamente, né? Como é que a gente deixa essa mulher marginalizada, né? Através, né, como a gente estava falando, de várias ações, né? Então, uma delas é a desvalorização do trabalho feminino. Então, quando a gente tem lá atrás, né, uma mulher que ganhava para fazer tal coisa, e ela passa a não ganhar mais para fazer aquilo, ela fica à mercê. Né? E aí que entra a ideia do eu preciso casar com quem? Com um homem, né, para me sustentar. Porque todo o meu trabalho, ele não é remunerado. Né? Então, aí de novo, né, essa distinção do o homem, ele é explorado através do seu trabalho, e a mulher é explorada através do seu corpo. Então, de que forma? Né? Procriando e fazendo trabalhos domésticos. E quando, né, eu faço essas duas coisas que não são remuneradas, e olha só que interessante, né? Eu marginalizo essa mulher, então, além dela, né, ter que procriar e ter que fazer todas essas coisas e não ganhar, eu preciso ainda de um homem, porque eu preciso viver, porque eu preciso comer, enfim. Então, olha a ideia de novo, né, de família se montando aí através dessas bases, né? E bom, né, e aí parece que assim, nossa, né, estamos falando de um negócio da Idade Média tanto tempo atrás, enfim. Mas até semana passada eu estava brigando com a minha mãe, né, para não dizer pro meu filho que aquilo era brinquedo de menina, né? Só que assim, é tão difícil para ela, porque ela não entende, né, o porquê que isso é tão importante, né? Porque tá lá atrás, quando eu separo, né, eu digo, olha, isso aqui é trabalho de menino, isso aqui é trabalho de menina, né? Eu tô criando esse gap, né? Eu tô criando, né? Eu tô reforçando, eu tô endossando toda essa injustiça. Então, parece que é um negócio, né? Que tá, sei lá, há muito tempo atrás, mas tá aí. Eu acho que entender isso historicamente faz com que a gente comece a perceber realmente esse agora, né? Então, assim, quais são esses perrengues da maternidade? E esses perrengues da maternidade, eles não são de agora, né? Eles vêm de toda essa estrutura, né? Então, assim, é muito importante. Eu acho que é revoltante às vezes, né? Mas é muito importante a gente entender mesmo estruturalmente. Estruturalmente, estão pedindo para deixar a live salva. Depois me ensina como faz isso. Na hora que você encerrar a live, aparece se você quer deixar no IGTV. Aí você coloca. Ok. Aqui, aí ela salva. Salvarei. Salvaremos. Então é isso, assim. Então eu acho que
a gente sempre fala do feminismo, né, de uma forma muito, às vezes, senso comum, de, é lutar por direitos iguais, né? Uhum. E eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, né, na sociedade contemporânea, às vezes dá a ilusão de que a gente tem até. Então, sei lá, tem a empresa X que tem 10 coordenadores e tem 8 mulheres e 2 homens. Então, olha como a gente chegou lá, né, e tal. Mas eu acho que é mais do que lutar por direitos iguais. Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, a coisa é um pouco mais sensível, que é reformatar um mundo, né, Uhum. onde as regras não servem pra gente. Então, a gente até às vezes chega lá, né? Então, uma mãe, ela consegue ser gerente de uma empresa? Consegue, né? A duras penas ela consegue. Mas é tão mais difícil porque as regras, né? A gente vai chegar lá depois, talvez, quando a gente for falar de maternidade e trabalho, né? Mas as regras, né, que servem para todos, né, não serve para ela. Então, um homem, pai, né, numa empresa, ele é muito valorizado, né, porque ele é o provedor, né, então ele é o cara que vai ser mais responsável. A partir do momento que ele tem um filho, a empresa fala assim, nossa, a gente precisa dar uma promoção para esse cara, né? Ou então, nossa, esse cara agora vai valorizar mais o seu trabalho porque ele tem uma família e tem que bancar essa família e tudo mais. E bom, né? Quem é mulher e tem filho já fez uma entrevista de emprego, com certeza já respondeu em algum momento se tem filho, se tem com quem deixar, se pretende engravidar, como é que vai fazer, enfim. Então, é uma coisa tão maluca, né? Que a gente tem aí, sei lá, parece que é 5,5 milhões de crianças sem registro, sem o pai no registro, né? Ou seja, claramente esses dados mostram que fora os pais que, né, estão lá no registro, mas só de cenário, né? A gente tem muitas mães solo que são provedoras dessa casa, né? Mas só que como o patriarcado não enxerga isso, né, ela muitas vezes não consegue se colocar no mercado de trabalho, porque a regra que serve para o homem não serve para ela. Então, voltando, acho que o feminismo, às vezes, né, tem a ver com a gente reformar, sabe? Reformatar essas regras. Faz sentido isso? Faz muito. E você estava falando da educação igualitária, né? Você falou do brinquedo de menino e de menina. E a gente não tem noção do quanto isso implica, né? Então, eu só queria frisar isso, porque eu gosto de uns dados que tem da ONG Play International Brasil, até abri aqui, né? Então, para a gente comparar, né? Então, veja só, quando a gente cria meninos e meninas dentro de uma mesma casa, há uma diferença enorme na distribuição de tarefas para essas crianças, né? Então, arrumar a cama, por exemplo, 81,4% das meninas são responsáveis, contra 11,6% dos meninos, né? Lavar a louça, 76,8% das meninas, a 12,5% dos meninos. Limpar a casa, 65,6% das meninas, contra 11,4% dos meninos. Mas, sair para trabalhar, 4,3% das meninas contra 12,5% dos meninos. E aí, isso daqui, gente, isso aqui implica num impacto social gigantesco. Gigantesco. O primeiro ponto muito importante disso é que esses meninos não estão aprendendo a cuidar. A partir do momento que você não aprende a cuidar, que você não aprende a servir e que a coisa mais importante da sua vida é sair para ganhar dinheiro, não dá pra gente fingir surpresa quando os caras, por exemplo, né, estouram ali os números de feminicídio, porque esse cara ele não tá preocupado em se envolver emocionalmente, ele não criou esse repertório, nem é culpa dele, né? É culpa dessa estrutura. Então, assim, obviamente, cada caso é um caso, estou dizendo que todos os homens, né? Vamos deixar bem claro que a psicologia ela não é generalista, né? Mas o impacto do comportamento. Então, veja, eu desde criança, eu não me importo. Eu não me importo em fazer a minha parte dentro dessa distribuição de servir e cuidar. Eu não me importo com isso. O que é importante para mim é prover para minha família, porque muitas dessas crianças, por ser crianças, trabalho infantil no nosso país, estão lá porque alguém precisa comer, né? Sim. Então a gente está desde então fazendo essa divisão. O impacto que isso gera é grande.
E, cara, isso daqui, num contexto muito, assim, de pessoas privilegiadas, rompe uma barreira gigantesca no sentido assim, às vezes essa mulher aqui, ela vai se desenvolver melhor, aí ela vai fazer as escolhas dela, às vezes ela não vai querer ser mãe, etc e tal, às vezes ela vai ganhar mais do que o cara. Aí esse cara acabou. Esse cara acabou, ele não consegue conviver com isso, porque a única coisa que ele desenvolveu foi prover, né? Então os impactos sociais disso são imensos, imensos. Mas e a gente não tem só um parênteses. Não, mas eu acho que tem muito isso, né? Porque era a questão do cuidar. Então, a questão do cuidar, né? Eu acho que entra muito nisso. Porque, veja, né? Até a mulher que ganha... Porque a gente também tem um gap aí, na diferença de escolaridade das mulheres e ainda a gente tem uma diferença salarial, né? Então, tem pesquisas, inclusive, esses dados, né, que eu tô trazendo não são fontes da minha cabeça, né? Eu dei uma procurada, mas eu não vou ficar citando o tempo todo. Se alguém quiser, pode pedir que eu dou os trabalhos. Enfim, então a gente tem ainda, né, as mulheres ganhando 3/4, né, do salário dos homens. Então, enfim, né? Mas volta lá, né, no que você estava falando, não aprender a cuidar. Mesmo quando a mulher mais escolarizada, né, ganhando mais, ainda assim, não existe uma inversão dos papéis da família. Então, esse homem, é muito difícil, né, se você souber de alguma família, cite, por favor. É muito difícil que esse homem, né, ele que a gente vai lá entrevistar. A gente convida para uma live, né? Ele assume esses papéis, né? Porque olha só que interessante, né? Aí a gente entra talvez num outro tema, né? Que é carga mental. A gente está falando do cuidar, né? E a gente está falando, né, de como a estrutura patriarcal sobrecarrega as mulheres, é injusto, pipapapá, enfim. E a gente está falando muitas vezes, né? O que eu percebo muito na clínica, né? A gente fala dessa injustiça aí do trabalho, né? Então as mulheres trabalham muito mais. Então tem uma pesquisa que diz que as mulheres trabalham 7 horas a mais diárias do que os homens, né? Por conta de todas essas jornadas, enfim. Mas a gente ainda está falando do trabalho operacional, né? Então a gente está falando do quem lava a louça, quem leva o filho para a escola. Então a gente está falando de ações efetivas. A gente nem entrou ainda, né? Não estamos preparados para essa conversa da carga mental. Né? E a carga mental, ela envolve várias questões, como por exemplo, né? Às vezes as mulheres chegam no consultório e falam assim, estou me sentindo muito cansada, mas não sei por quê, porque o meu marido me ajuda, né? Então a gente divide, né, os trabalhos em casa e papapá. E aí eu sempre faço algumas perguntas do tipo assim, quando essa mulher é mãe, né? Quem compra roupa? Quem sabe que a roupa do filho tá curta para o inverno? Né? O tamanho da roupa. O tamanho da roupa, quem sabe que fruta que está acabando na fruteira que precisa comprar. Então, assim, todas essas atividades mentais, né, que enquanto a mulher ela tá lavando a louça, exemplo, né, ela tá pensando, putz, amanhã tem médico e eu preciso falar tal coisa pro médico do filho, aí eu tenho que passar no mercado e comprar tal fruta que ele gosta e por aí vai. Então, quanto que dessa carga mental ela fica invisível? E aí, essa mulher chega e fala assim, eu tô muito cansada, mas não tem nem motivo, não tem nem porquê de eu estar tão cansada. E aí, quando você vai investigar, ela faz, sei lá, 80% a mais e não percebe, né? Então, eu acho que... E a naturalização disso, né, cara? Porque é o que se espera dela, então ela nem acha que tá errado, né? Eu costumo dizer muito na clínica, assim, que o marido, ele não é o estagiário da casa. Você não tem que ensinar ele, né? Então não é, olha, fofinho, pega lá o cesto de roupa suja e põe pra lavar. Olha, fofinho, antes de pegar o cesto, dá uma olhada se não tem roupa suja no quarto das crianças, debaixo da cama. Já cheira as toalhas de banho, já leva também se estiver ruim, né? Então, se você falar pro cara que não faz a parte dele nas tarefas domésticas, lavar a roupa, ele vai pegar o cesto e vai jogar na máquina. Né? Ele não vai sair procurando, ele não vai fazer todo esse trabalho holístico que tem, né, em volta, ele não vai ter essa percepção. E aí eu sempre falo isso, eu falo, o seu esposo, dentro de uma relação hétero, né, o seu esposo, ele é seu sócio. Ele não é seu estagiário. Então, se ele é seu sócio, a firma não é só sua.
Uhum, né? Você tem que uhum. dividir as responsabilidades, porque você não tá ganhando mais que ele. Sim. Vocês estão ganhando a mesma coisa, né? Então, essa carga mental, ela é realmente eletrizante, É. eletrizante, assim. E aí Porque você ela falou uma coisa muito. Desculpa, pode estética. falar. Eu acho que a romantização, né, da relação da mulher entra num outro ponto que você tocou, numa outra hora, né, do estereótipo que essa mãe tem que ser, né? Então, o Uhum, estereótipo é sempre de uma mãe amorosa, uma mãe dedicada, enfim, né? E aí eu fico pensando que dentro dessa carga mental também entra uma carga emocional. uhum, Vira e mexe, eu vejo mulheres sendo gerenciadoras, né, de conflitos da família, né? Então, assim, não, fulano, não faça isso. Então, ela entre os irmãos, né? Ela com o pai, quando, sei lá, o pai ou por omissão, né, ou passou um pouco do ponto, enfim. Então, o quanto que também, né, existe uma cobrança muito grande, né, dessa mãe carinhosa, dessa mãe, né, cheia de amor para dar, dessa mãe sempre uhum. disposta. Enfim, e às vezes essa mãe tá muito cansada, né? E às vezes essa mãe só queria chegar e dormir, enfim. E aí ela tem que gerenciar a carga mental, ela tem que gerenciar a carga emocional, então, e olha lá, né, volta lá para os brinquedos, né, inocentes, do tipo assim, boneca é de menina, não é de menino, né, e aí, qual que é o momento, né, que esse menino, né, vai aprender a se responsabilizar pelos outros na casa, Uhum, né? Seja os uhum, próprios filhos, né, ou de repente os irmãos, num conceito de coletivo mesmo, né? Então eu sou provido de serviços, né? Então a minha irmã vai arrumar minha cama, a minha irmã que vai cuidar da minha comida, né? E aí, quando eu for um pai, e aí eu acho que a gente entra em outro assunto, né? Que eu acho que é muito interessante, que uma das dificuldades, eu acho que da maternidade é uma diferença aí geracional, né, para as nossas mães, né, e a gente agora. Então, assim, o mundo teve um pequeno detalhe aí nesse tempo, né, que foi o surgimento da internet, e que uhum, o mundo não é mais o mesmo, né? Então, o mundo da minha mãe, da sua mãe, ele não é mais esse mundo. Quando a gente fala, né, de novo, de feminismo, de escolha, né, de patriarcado e de estrutura, a gente entende que antes, né, dentro daquela concepção, né, de família patriarcal e tudo mais, era o natural. Então, acredito que muitas das nossas mães, né, elas não escolheram, não foi uma escolha consciente, né, do tipo, será uhum. que quero casar? Né? Será que Não. quero ter filho? Né? Será que isso faz sentido para mim? Será que eu quero viver essas experiências? Então, eu acho que não foi uma escolha. Foi simplesmente tipo assim, é isso que é para fazer, não é? Então, vamos aí, né? No máximo, eu escolho aqui o meu companheiro, né? Que eu Hum. gosto e beleza, né? Enfim. Então, né? Existem muitas mães aí muito frustradas, né, com essas experiências, porque não se tinha, nem se falava, né, de romantização da maternidade, de escolha de feminismo. Então, imagina, né, você assume um BO desse, você Só não... abrir um parênteses aqui, Quantos você quiser. cara, fora a não educação sexual dessas mulheres. Porque a forma que você tinha de não ter filhos era não transar. Aí ou você Exato. casava virgem, ou você fazia a dita cuja da tabelinha. E a tabelinha da minha mãe tem 32 anos hoje já. Tá ligado? Não, e, assim, o quanto também, como a gente não tinha, talvez ainda nesse tempo, a explosão, né, da conscientização do uso de preservativos, né, o quanto a gente não tinha nem, assim, quanto mulher, né, nenhuma noção de como prevenir. Muitas vezes a mulher aprendia que ficava grávida com o parceiro dela, Empiricamente, né? exatamente, na tentativa, né, então só por esse parêntese, porque nem essa escolha elas tinham, né? Então, Sim. a naturalização vem muito do que, assim, tipo, nossa, ai caramba, é assim, né? Engravidei, putz, e agora? Agora eu tenho que casar, e tenho que casar antes da barriga crescer, né? E, cara, as pessoas casavam, que é um negócio difícil já, tipo, de se adaptar, e Sim, tinham filhos ao mesmo tempo. sim, não, então.
E aí a gente entende muitas mães, por exemplo, né, violentas, né, muitas mães frustradas, muitas mães apáticas, né, a gente Uhum. humaniza, né, é o clássico explica, mas não justifica, né, mas a Uhum. gente humaniza, né, essas mães, né. E olha só que interessante, o quanto que, falando agora, né, dessa maternidade agora, né, da minha maternidade, da maternidade dessa geração, o quanto que é difícil, porque talvez algumas dificuldades, né, dessas experiências pessoais, elas venham de dificuldades do meu relacionamento com a minha mãe. Né? Uhum. Porque quando a gente vai começar a escrever um artigo científico, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é buscar referências, né? O que que Uhum. fulano falou sobre determinado assunto? Então, deixa eu Uhum. ver, né, quais são essas referências para começar a construir o meu pensar a partir disso. E aí, quando eu busco referências, minhas referências próximas, essas referências me são insuficientes. Essas referências Uhum. não me contemplam. Então, de repente, até falando um pouco, né, pessoalmente, né, a minha mãe não foi uma mulher, como eu posso dizer, agressiva, né, violenta nas ações. Então, eu não era uma criança que apanhava, mas ela era muito violenta no medo. Então, ela me criou muito assim. Se você fizer isso, uma coisa de muito ruim vai acontecer, né? Então, assim, sempre muito acuada, né? Sempre, né, uma Culpabilização gigantesca, né? sim, sim, não. E assim, violências mais sutis, né? Como, por exemplo, chantagem emocional e coisas nesse Uhum. sentido, né? E aí, quando hoje, né, eu me proponho na minha vivência como mãe, beleza, eu não quero fazer isso com meu filho, tá? Mas o que que eu vou fazer então? Né? Porque é muito difícil. E aí você constrói um negócio muito de tentativa e erro, né? Muito de vamos ver se esse negócio dá certo. E aí eu percebo hoje, né? Às vezes é muito gritante assim essa diferença. Porque, por exemplo, né? Outro dia meu filho foi mexer na água do gato e derrubar a água do gato. E aí eu disse, não vá, não derrube, não faça sujeira, blá, 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 blá. E aí meu pai já foi lá e falou assim, não vai porque aí tem bicho. Né? E não, cara, não tem bicho lá, entende? Então, assim, o quanto que você vai percebendo, né, essa diferença. E que, Uhum. assim, né, é super entendível, é super compreensível para aquela realidade. Mas aí, quando você vai Uhum. transpor para agora, eis que surgem muitas dificuldades. Então, assim, como é que eu vou fazer isso de uma forma funcional, né? Uhum. E que tenha mais a ver com aquilo que eu acredito. E aí, outro problema, né? Que é a ideia da mãe perfeita, né? A ideia da mãe que tem que saber todas as respostas. É a A mãe ideia da mãe. gratiluz. Sabe? A ideia da mãe enfim, né? E aí eu acho que a gente precisa implementar, né? Uma ideia da mãe suficientemente boa, né? Porque a mãe suficientemente boa é aquela mãe que vai errar, claro, óbvio, né? Bem clichê, mas ela está disposta. Eu acho que essa é a palavra, assim, sabe? Disposição. Você tem que estar muito disposta, às vezes, de Uhum. rever, de reconstruir e tudo mais. Mas, cara, você vai fazer muita caquinha, né? É muito, muito E eu natural que isso acho que é aconteça. isso, porque, meu, você está criando uma pessoa, né? E qualquer pessoa que você começa a ter uma relação, você não começa bombando. Aí, beleza, isso é parte. Mas aí você pensa que você vai começar uma relação com uma pessoa que não fala, que ainda não pensa, que ainda não tem crença. Então, se a gente não começa uma relação bombando de adulto para adulto, né, de adulto para um ser que começou a entender o mundo agora, né, a vivenciar essa experiência agora, é surreal imaginar que isso vai acontecer, né? E eu lembrei bastante, você falando, eu lembrei de um relato da minha mãe, que é, eu não lembro se eu ou o meu irmão, mas acho que o meu irmão, porque ele foi mais chorão que eu, chorava muito, etc e tal. E aí todo mundo ficava, põe a blusa, tira a blusa. Deve ter sido meu irmão, porque primeiro filho, provavelmente. Né? Então, tira a blusa, põe a blusa, faz isso, faz aquilo. E ela ia alucinada, fazendo todas essas coisas, porque alguém falou, ela nem sabia mais o que ela estava meio que fazendo ou não e tal. E ela conta que num determinado dia que ela estava muito noiada, né, nisso tudo, meu pai virou para ela e falou assim: esquece tudo isso e faz o que você acha que tá certo. E desde então ela não teve problemas, né?
Então, o quanto essas interferências, né, essa expectativa em cima da mãe, que vem acompanhada de vários manuais de instrução, e a gente aqui que estudou ser humano não tem manual de instrução, né? Então, assim, a gente sabe que não é bem possível, que cada um é de um jeito, né? O quanto essas pessoas fazem essa pressão muito louca, né? E o quanto essas mães são cobradas por assim, às vezes não achar legal a situação, sabe? Tipo, eu tive um filho, não gostei, não gosto, não acho legal. Se eu dava Ctrl Z, de volta, né? Que essa é a frase que a gente mais escuta numa depressão pós-parto, né? Eu queria minha vida de volta. E o quanto a gente precisa trabalhar com essa mãe, que não é uma condição ter a vida de volta, né? Que a gente precisa se adaptar a essas novas condições. Mas geralmente a primeira coisa que essas mães falam é: nossa, para você eu posso falar a verdade. Né? Eu não aguento essa situação. Que é uma coisa que se ela falar para o esposo, olha, eu estou arrependida, ela vai ser muito recriminada, né? Porque ela deveria ser o anjo de luz que reconhece essa vida como a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dela, né? Eu acho que assim, você está falando do amor incondicional, né? Você está falando da ideia do amor incondicional, né? Então, é muito comum, né, até nos textos, né, de mães, né, dizendo, esse amor incondicional e tal. E aí, quando a gente traz para o literal mesmo, né, o que é incondicional? É sem nenhuma condição, né? Então, eu amo esse ser sem nenhuma condição. Isso não existe. Isso não existe. Não estamos ainda nesse plano, né, evolutivo, né? Então, assim, existe condições, né? É claro, não é uma barganha, né? Mas é a ideia de que a condição é a construção. Então, eu acho que essa decepção que muitas mulheres têm, né, vem dessa romantização dessa maternidade, de que, tipo, Cara, uma vez eu ouvi, foi a minha doula que falou, depois eu conto um pouquinho rapidinho do meu parto e o quanto que isso foi importante. Mas a minha doula falou, tem gente que chama o puerpério, né, que são os 3 meses após o parto, de lua de mel com o bebê. Eu falei, gente, mas que lua de mel é essa? Meu Deus do céu, né? Tipo assim, lua de mel de privação de sono, lua de mel de você não levantar para fazer um xixi, porque real, você não tem tempo, e eu duvidava disso. Isso é uma coisa que eu duvidava. Que eu ouvi as mulheres dizendo assim, você não tem tempo para pentear seu cabelo. E eu pensava assim, mano, que exagero. Né? E não tem. Eu lembro um dia, né, que tipo, o Caetano sempre foi muito mamão, ele mamando o dia inteirinho, né? E aí eu me dei conta que era 4 da tarde e eu não tinha escovado meu dente ainda, da manhã. Né? Então, assim, que lua de mel é essa, né? Que horror, né? Enfim, então, assim, essa romantização da gestação, do puerpério, né? E aí, de repente, tá essa mãe. Eu acho que um dos sentimentos assim mais presentes, mesmo que você tenha uma rede de apoio, mesmo que você tenha um companheiro ali te ajudando, né? Tem algumas coisas que, claro, né, a amamentação, por exemplo, né, vão ser ali de uso exclusivo da mãe, né? Enfim. Mas mesmo que você tenha uma rede de apoio, um companheiro, eu acho que um dos sentimentos mais presentes no puerpério é a solidão. Você se sente muito sozinha, né? Porque antes você tinha uma vida, né? Você saía, você fazia coisas. É uma quarentena, né, de 3 meses, que você não pode assistir uma série, que você não pode dormir, que você não pode... Então, assim, é uma quarentena de várias privações, assim, né? Então, é muito frustrante, eu acho, para a mãe que constrói essa ideia de que, assim, eu vou amamentar meu filho naquele quarto, né, em tons pastéis, né, com ursinhos, e vai ser lindo, né? O raio de sol entrando, assim, né, bem comercial mesmo, né? E aí você se vê, assim, sem saber quem você é, né? Então, isso é muito... E aí, volta a ideia do amor incondicional. Aí eu tô nessa condição, né? E isso porque eu tive um parto muito tranquilo, então nem tive que me recuperar de uma cesárea. E aí muitas mulheres passam por isso, então eu fico lá 15 dias pelo menos morrendo de dor, né? E aí eu tô nessa condição com aquele ser que, como você disse, não interage comigo, né? Não fala, não sei o que é, não sei quem é essa pessoa é nova, tô sendo apresentada agora.
E eu tenho que amar. E meu coração tem que transbordar de amor toda vez que eu olho para esse ser. E a culpa, né, dessas mulheres, né, que chegam no consultório e falam assim, cara, para você eu posso dizer, meu coração não está transbordando de amor. Qual que é o Deu momento ruim, deu que meu muito coração vai transbordar de amor, né? E aí que vem a ideia da construção mesmo, né? E acolher essa mãe, né? Entendendo que assim, cara, calma, né? Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. As mães que já amam dentro da barriga, por exemplo, né? É muito interessante, porque assim, você pode amar a ideia de ser mãe, né? Mas não tem como você amar um ser que você ainda não conhece, né? Então, esse amor, então eu amo o fulano, a fulana, ele vai sendo construído dia a dia, né? Com cada ação, enfim, com cada tijolinho. Mas não tem, eu posso amar a ideia, né? Eu posso amar o que eu espero, né? O que eu projeto, mas não aquele ser especificamente, não tem como. E você estava falando de solidão, né? E é engraçado porque uma das frases que a gente mais escuta, né, quando uma mulher engravida e é o desejo da vida dela, né? A gente escuta muito assim, eu nunca mais vou estar sozinha, né? Eu vou sempre ter, né, tipo, você perto de mim e tal. E esse é outro lado que também não é saudável, né? Então a gente coloca essa romantização como se ela fosse saudável, né? Então a mãe lá pós-parto que se arrependeu, vulgarmente falando, ela diz: nossa, meu coração não transborda de amor. E por outro lado, a gente tem mães que realmente conseguem esse lugar de transbordar de amor, só que elas param tudo, né? Elas param de viver, elas param de sentir, elas fazem tudo em prol do filho, muitas vezes elas param de ter uma relação com outras pessoas, com o esposo, com outros filhos, né? Então ela fica tão focada nessa pessoa, né? Que depois vai crescer, vai ter suas próprias vontades, vai querer ir embora, e o quanto isso também não é saudável, né? Então a gente romantiza num sentido assim, nossa, que legal, olha que mãezona, e nananã. E também essa posse desse ser humano que não é seu, né, que veio através de você, mas não é seu, o quanto essa posse, ela também não é saudável, né? E a gente coloca isso como natural, como saudável, e incentiva isso. E não é, e essa mulher, ela se anula ali, né? Ela deixa de existir nesse momento, ela passa a ser só mãe, Sim. e aí depois que essa pessoa vai alçar voos, daí a gente tem síndrome do ninho vazio, entre outras Sim. coisas, né? E o quanto isso também não é extremamente prejudicial, né? O quanto essa mãe não pode ser tóxica, né? Por ela não controlar também essa Cara, é tipo expectativa de assim, amor. mais ou menos, né? Você tá lá, né? Não tem como voltar atrás, né? Então, beleza, essa daí foi uma decisão, já tá tomada, bola pra frente. Tô meio frustrada, porque não era muito aquilo que eu esperava, mas beleza, vou ter. Eu escuto muito isso, assim, com as mulheres, por exemplo, que escolhem não ser mães, uma das perguntas, e você pode dizer, a Renata tá falando dessa live, tá sendo um método contraceptivo incrível. Uma das coisas que essas mulheres que escolhem não ser mãe ouvem muito é quem vai cuidar de você na velhice. Né? E aí já fiz a cara, né? Não, e aí eu fico pensando justamente nisso. Essa mulher que decide ser mãe, né, e que faz uma fala dessa, ela está pensando, talvez ela esteja esperando, né, uma garantia nesse investimento. Então, pelo menos vai ter alguém para cuidar de mim. Mas, gente, né, a gente bem sabe que isso não é garantia nenhuma, né? A gente bem sabe que tem mães, né, que ficam à mercê dos filhos e filhos à mercê da mãe, porque, de novo, né, amor é construção e precisamos falar sobre isso, mas tem mãe que não ama o filho e tem filho que não ama a mãe, né? Então, assim, como é que foi nessa construção ao longo da vida, né? A ponto de chegar na velhice e eu realmente cuidar, né? Porque você tem uma obrigação aí, né? E se você abandonar um idoso, é um abandono de incapaz. Então, você não pode abandonar o idoso. Mas isso é uma coisa, né? Jurídica, né? Exato, isso é uma coisa. Agora, a coisa do assim, não, eu agora vou retribuir tudo que você me fez. Enfim, aí já é uma outra história, né? Então, o quanto que essa ideia do eu vou apostar minhas fichas aqui, e aí eu entendo esse cara como meu mesmo, né? Eu entendo esse cara como uma extensão de mim,
né? E que daí eu acho que vem a ideia, de novo, né? Do estereótipo da mãe, que é só mãe, né? Então, a mãe virgem, né? Que você falou no começo. Então, essa Imaculada. mãe que passa a ser só mãe, né? Essa mãe que não pode ir no baile funk, né? Essa mãe que não pode se relacionar com outras pessoas. Não pode Essa... deixar o bebê com a mãe dela para se divertir, sabe? Porque Exato. é muito errado, né? Cara, Hum, pode essa falar. live, Nicole, geralmente já ia mandar um passarinho. Essa live geralmente ela tem só 1 hora, então provavelmente ela vai cair daqui a pouquinho, né? Tá. Porque são os recursos que o Instagram nos dá. Eu acho que dá pra gente fazer muitas outras lives, porque assuntos nós temos de sobra. A gente pode fazer um movimento aí de muitas lives como essa, que são muito maravilhosas. Quero deixar, assim, só uma última vírgula aqui, né? Que também é essa questão de forçar mulheres que não querem ser mães a ser mães. Isso é muito ruim, né? Assim, o quanto isso é devastador, porque muitas vezes essa mulher, ela vai sucumbir, ela vai ter esse filho, mesmo não querendo, e aí o quanto essa família não vai ser saudável, não nasce uma mãe quando nasce um filho, né? Então, a gente precisa urgente parar de forçar pessoas a terem filhos, se as pessoas não querem. E a gente tem que naturalizar isso, sabe? Porque eu, como uma mulher que escolhi não ter filhos, pelo menos, né? Se tudo A der gente não certo, sabe, né? certo? Né? Eu, como uma mulher que escolhi não ter filhos, eu já tive problemas para operar minhas pernas, sabe? Porque eu tinha problema de circulação. O médico falou: não, não vou te operar, você é nova, você vai ter filhos. E eu tinha 23 anos, né? Uhum, uhum. E o quanto o meu útero não é meu. O meu útero é da expectativa alheia, né? Então, mas, né, não é o meu caso, mas muitas pessoas passam por isso. Mas eu quero ter netos. Uhum, Ou a pessoa tem um filho, mas vai ficar sem irmão, né? uhum, E o uhum, quanto isso é nocivo e o quanto a gente, como mulher, tem que ficar ligada de que o nosso útero é nosso, né? E uhum. ninguém pode determinar quantos filhos ou não eu vou ter ou não. Isso não me faz menos mulher ou mais mulher. Isso não me faz mais amorosa ou menos amorosa, né? Isso não me torna nada de diferente do que eu sou já, e eu também não preciso ser nada diferente do que eu sou se eu não quero, né? Então Sim. vamos supor que a mãe é a iluminação, mas talvez eu não queira me iluminar, e tudo bem, então cada um com suas escolhas, eu acho que é válido deixar essa fala. Queria agradecer todo mundo que esteve na live com a gente, foi uma delícia, a hora passou muito rápido, né? Muito, Nossa, gente. Ai, eu tô muito, super aqui à vontade. que bom. Já vai programando outras, com certeza. Gostaria de agradecer a galera que esteve aqui com a gente. Gostaria de convidar para estar na próxima live, que vai ser agora às 8 horas, que vai ser do Psicologia Explica. A gente vai falar de relacionamento na quarentena. No Instagram da Síntese, que é @síntesebho, tem uns links na bio lá que são legais de você conferir. Tem podcast, tem coisas sobre Covid-19, protocolos de higiene, etc e tal. Entre outros trabalhos que a gente realiza, nosso canal no YouTube, que essas lives vão para lá. Então, só fazendo meu jabá, rapidinho. Gostaria de agradecer a Nicole por Eu que hoje, agradeço. Muito bom, gente. né, assim, uma pessoa que, cara, amo muito, né? E eu tava a falar aqui, né, que eu tinha certeza que essa live seria maravilhosa, porque é com você, né? Não tinha como ser diferente. Você é uma linda. Eu que agradeço. Foi muito bom. Aí agora, Nicole, você que não Já estava preparada entendi. aqui, vai aparecer uma janelinha, você bota no IGTV, aí vai aparecer uma outra janelinha para você colocar o nome do vídeo e uma descrição. Você coloca o nome do vídeo e uma descrição, e aí fica tudo certo. Qualquer coisa você me chama no WhatsApp. Vamos salvar Muito essa live, bem. porque ela é atividade pública. Muito bem. Obrigada a todos. Obrigada, querido. Um beijo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.